Gente, ó, sabe o que que é? Vou gravar agora. E sempre que a gente escova o cabelo, fica aquele frizinho. E olha quem vai me salvar, ó. Magic Liss, o liso pleno da Embeleze. Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 33 anos, 120 metros de Rastafari nessa cabeça. É um cara, eu diria que introspectivo. Ele é paulista da Zona Leste e ele recentemente participou do Big Brother Brasil 2018. E eu vou conversar agora com Marcos Aurélio Viegas de Carvalho. Sou eu esse, sou eu. Obrigada, viu? Opa. Menino tímido, menino introspectivo. Eu ouvi dizer que você está com este cabelo há 17 anos. Você nunca cortou, é promessa? Não, só identificação, assim, talvez uma É uma maneira... religião? É uma... Não. Algumas pessoas deixam o cabelo crescer por um voto que eles têm com o Rastafari. No meu caso, assim, foi um desapego com relação àquele padrão estético imposto e uma maneira de me expressar de outra forma. Eu deixo meu cabelo crescer e quando eu comecei a deixar crescer não tinha nenhum propósito de fazer dread. A princípio era deixar crescer, tinha um black power, depois eu fiz algumas tranças, depois eu mudei essas tranças. Chegou um dia que eu falei, vou fazer dread e deixei. E aí fazem 17 anos que eu deixo crescer. Você tem irmãos? Não, filho único. Filho único. De repente, é por ser filho único que você é tão apegado à sua mãe? Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, mas ele desde que eu nasci, sou eu e minha mãe só. Eles se separaram antes de eu nascer. E aí, eu e minha mãe. Somos dois em um, somos dois para sempre. Foi para ela, justamente por isso. Ainda Sua não tinha mãe minha nunca filha. casou de novo? Não. Olha. Não. Então, esse tempo inteiro, assim, sempre foi eu vivendo para ela, ela vivendo para mim, a gente junto. Então, E isso. você já casou? Não, já morei junto. Isso não interfere, de repente, esse apego com a sua mãe na hora de se relacionar com alguém? Sim, e assim, muita coisa. De uns tempos pra cá eu me conheci de uma forma bem aprofundada, assim, com relação a vários comportamentos que eu tive, onde eu tive que desconstruir muita coisa, porque talvez até essa relação com a minha mãe fez com que eu tivesse acostumado a receber sempre, porque filho único, então minha mãe sempre estava ali nesse movimento de se doar e eu nesse movimento de receber. E aí eu percebi que quando eu comecei a me relacionar com algumas pessoas, eu tinha esse hábito também de receber e nem sempre de doar. Então, acho que nessa última Fica relação... egoísta, né? Então, mas não de uma maneira consciente, né? Porque eu Sim. percebo que às vezes tem esse movimento do egoísmo, assim, quando é algo que você... Não, eu não vou fazer isso para outra pessoa. Se quiser, vai ser do meu jeito. E não era tão consciente assim. Às vezes eu percebia que eu dava o espaço para outra pessoa, permanecia no meu, mas porque era conveniente isso, entendeu? Levou um tempo até eu conseguir enxergar isso, assumir isso e desconstruir a ponto de ir trabalhando. Quando você entrou para fazer o Big Brother, você estava namorando, hoje você está solteiro. Tem a ver com o programa? Eu acho que não, a gente já estava junto há 3 anos. E nesses 3 anos, a gente, como uma relação comum, assim, normal, a gente tinha várias coisas bacanas, mas a gente também tinha nossos problemas. A gente já tinha terminado outras vezes. E aí, no decorrer de tudo isso daí, algumas coisas foram aumentando, tanto positivas quanto negativas. E a gente ficou muito forte, ficou muito unido durante o programa, assim. E quando eu saí da casa, rolou um processo que, assim, uma agenda, um mundo diferente aqui fora, uma série de coisas acontecendo. E talvez a gente não tenha conseguido sentar e resolver e equilibrar tudo que tinha pendente. O pouco que eu via do programa, há muito tempo eu não via Big Brother. Essa edição eu vi mais e mais pro final. Mas eu reparava muito em você. E você sempre muito introspectivo, não participava muito das brincadeiras, sempre pensativo, sempre no teu canto, olhando. Não se envolveu com nenhuma mulher. A impressão que eu tenho de você é que você é um cara muito pé no chão. Isso se manteve ao sair e ver esse mar de gente que geralmente o Big Brother costuma causar, né, essa sensação de quando o programa acaba, ter os fãs, aquele monte de gente, aquele assédio todo. Isso não mudou em nada pra você? Não.
Pelo menos em relação a essa história Não. com a sua mulher, com a sua ex-mulher. Não, assim, pra mim, tanto é que eu acho que a maior parte das pessoas que me conhece e as que passaram a me conhecer, eu percebo que às vezes tem até um certo espanto com relação ao quanto eu tenho um desapego com relação a isso, porque o lance dos flashes, as fotos, esse tipo de coisa, isso não me ilude, entendeu? Porque as pessoas que me acompanham nas redes sociais veem os vídeos que eu faço meu andando de Fiorino no baú com meu amigo, porque a Fiorino só tem um banco do lado. As pessoas veem eu andando de metrô, veem eu andando de ônibus, então porque minha vida financeiramente ainda é muito parecida. Teve uma declaração também, falando da sua ex-namorada, ela é psicanalista, né? Ela deu uma declaração que, assim, você até hoje tem uma dificuldade absurda na tua vida financeira, até de repente por conta da tua profissão, que ainda não aconteceu, como de fato eu creio que você espere, e ela declarou que você às vezes não tinha dinheiro nem para condução. Para um negro da Zona Leste, né, um negro da Coab, onde tem facilidade, né, para caminhos tortos, você teve algum momento assim, eu vou virar esse jogo para o lado negativo, né? Porque às vezes a necessidade faz o ladrão, né? Minha mãe que fala isso, a necessidade faz o ladrão. Então, às vezes, falar, eu não aguento mais ficar nessa situação e eu tenho possibilidades de ir para o caminho ruim, mas que vai me trazer um respaldo financeiro, porque muitos deles, quando entram nesse caminho, é por dinheiro, né? É para sair daquele perrengue, ou de repente para tirar a família do perrengue. Você teve, em algum momento, parou para pensar nisso? Então, a minha infância, assim como vários assim de onde eu venho, você aprende o tempo inteiro o que é ser alguém. E para você ser alguém, dentro do que eles te falam, você ter aquele carro, ter aquele tipo de companheira do seu lado, você usar esse tipo de acessório, comer em tal lugar e frequentar aqueles lugares. E você tem interesse em ser alguém. Todo mundo quer ser alguém. Sim. Só que quando você não tem recurso para isso, aí você começa a buscar, então, maneiras para isso. E é aí que vários dos nossos se perdem nesse mundo. Eu, durante um tempo, assim, dos meus, aproximadamente dos 10 aos 15 anos, talvez, boa parte das amizades que eu tinha, talvez eu não tenha mais. Alguns morreram, alguns foram presos, e eu tinha uma grande chance de estar ali, e durante um tempo estive. Chegou um momento onde eu só dava desgosto para minha mãe, onde... Sério? Chegou Vixe, passar por isso? Nossa, eu aprontava. E assim, comecei a aprontar com relação a algumas coisas que não eram legais, lance de nota falsa, lance de... Mas eu ainda fiquei no que a gente hoje ainda julga um pouco mais... um pouco menor, assim, no sentido de roubar mercado, bolacha, esse tipo de coisa. Só que aí chegou um momento e eu apanhava da minha mãe direto por conta disso. Minha mãe falava, eu trabalho para isso, para você não precisar fazer isso. Essa base dentro de casa foi importante. Sim, né? Só que mesmo assim, o tempo que minha mãe passava trabalhando era muito grande. E aí era só nós dois. Então eu passava muito tempo sozinho. E nesse muito tempo sozinho eu convivia com a galera e eu me interessava por isso. Eu não jogo a culpa na galera, porque eu curti aquilo, entendeu? Sim. Você estudou, Viegas, você se formou, não teve oportunidade ou não quis? Grau, Tem o segundo grau. Surgiu uma polêmica, eu acho que você foi na Ana Maria Braga, e aí você falou que você estava em algum lugar e um olheiro te convidou para fazer parte do programa. Obviamente que você passou por toda a seleção, tudo que era para ser feito, né? Todas as provas, eu não sei como que isso procede, mas você passou por isso, mas que você não se inscreveu, que você nem assistiu o programa, que você não correu atrás, como milhares de brasileiros, né, correm atrás para ver e tal. E isso gerou uma polêmica danada. Mas eu sei, porque eu tenho amigos que também foram selecionados através de olheiros na rua. Então eu não entendi essa polêmica toda. Isso te prejudicou de alguma forma? Cara, eu nem vi isso, falar a verdade pra você. Porque assim, desde que eu saí da casa, muitas coisas eu não consegui acompanhar, porque eu ainda tô tentando organizar minha vida pra retomar ensaio, retomar show e tudo mais. E assim, você mesmo acabou de falar tudo. Quando eu falei que foi um olheiro e que eu nunca assisti, que eu não me inscrevi, isso tudo é verdade. Só que não é porque um olheiro ele entra em contato com você que quer dizer que você não vai fazer todo o processo seletivo. Sim. Então, resumindo, foi um olheiro, mas eu tive que fazer todo o processo de seleção
até chegar lá na casa. Essa questão financeira, agora depois que você saiu da casa, tá aparecendo trabalho, você seleciona o que você quer fazer, porque às vezes eu entendo que assim, muita gente sai de lá no desespero para fazer as coisas e quer fazer todos os programas e quer ir em todas as festas e quer ganhar todos as permutas possíveis e tal. E na minha opinião, eu acho que é aí onde está o erro, né? Tanto da pessoa que sai como das pessoas que o assessoram. Como é que você está vendo isso? Como é que você está vivendo esse Então, programa? assim, que eu falei, financeiramente, muita coisa está bem próxima. Eu percebo que o que a gente ganha é a visibilidade. A única certeza que você tem quando você entra num programa como esse é que sua vida vai mudar. E se vai ser para pior ou para melhor, aí vai depender do andamento ali que você tem durante o programa. Na minha vida foi muito positivo tudo que aconteceu com relação ao programa. Muitas pessoas que não me conheciam passaram a conhecer um pouco da minha forma de pensar e principalmente as coisas que eu faço com relação à música, o tipo de ambiente e projetos sociais que eu me envolvo. Isso foi muito positivo. Com relação ao lance de permutas, esse tipo de coisa e parcerias, nem tudo é interessante para mim. Mas porque, de repente, o papel que eu tenho, já a função que eu exerço, já me dizia isso antes. Mas porque eu já tenho uma linha. Então, assim, eu sei as coisas que não condizem comigo, os assuntos que eu não quero falar, os lugares que eu não quero ir, as pessoas que eu nem quero chegar perto. Só que eu não julgo as pessoas que, de repente, abraçam tudo. Porque, às vezes, essas pessoas necessariamente não têm nada a perder e tal. Então... Quando você veio pra cá, você já tinha uma banda ou você você faz solo? Não, foi até engraçado que esses dias, assim, na rede social, assim, teve eu tento responder todo mundo, né? Então, teve uma galera que assim, é verdade que você agora vai correr atrás da música e tal? Eu falo, cara, já tô 10 anos nisso. Graças a Deus a gente já fez muita coisa, assim, para artistas independentes que a gente considera como coisas, como vitórias, tocar com alguns artistas que eu admiro e o trabalho que eu tenho. Tanto é que, assim, tudo que a galera conheceu na internet da minha música era coisa que já estava feita antes da casa. Eu ainda não consegui fazer nada depois que eu saí da casa. Quem te inspira? Você bebe na fonte de quem? Muita coisa, cara. Muita coisa, mas assim... Mano Brown? Racionais é uma referência eterna, né? Assim, acho que para todo mundo aqui no rap nacional, no hip hop, assim, Racionais é uma referência. O Mano Brown e todo o time é... Falcão, gosta do Falcão? O Rapa é outra referência muito grande. O Marcelo Yuca, para mim, assim, é um dos letristas mais casca, assim, eu admiro muito. E Criolo, Emicida, Rael, toda essa galera aí, tem muita gente do reggae que eu admiro bastante, que Maneva, Cidade Verde Sounds, tem Headline, vixe, se eu for começar a falar, e principalmente a galera que tá mais próxima de mim na Zona Leste, que é o Engrenagem Urbana, o Gé Versátil, Parábola, entendeu? Sabe, são vários grupos ali que eu vejo que estão assim junto comigo assim há muito tempo trabalhando e que ainda não tiveram uma visibilidade. Eu já estou há bastante tempo correndo atrás do meu trabalho. Cada clipe ele é feito com muito cuidado, com um profissionalismo muito grande. E aí, só que agora o programa me deu uma visibilidade a ponto das pessoas procurarem e falar, nossa, e é legal até o som desse cara. Teve um episódio dentro da casa que a Anitta foi lá fazer um show e aí parece que você comentou que não gostava dela e que não era obrigada a participar daquele show. E no dia seguinte ela fez um comentário assim, quero ver o Viegas saindo. Você acha que isso interferiu para sua saída? Não acho. Não acho que isso interferiu. E para mim foi uma das coisas que quando eu saí eu fiquei mais triste. A gente percebe que rola um movimento entre torcidas, que é a torcida do fulano contra a torcida do ciclano. A partir do momento que esse vai votar nesse, essa torcida tenta achar maneiras de como incriminar esse cara aqui para ele virar um vilão. O que acontece? No dia do show da Anitta lá na casa, eu assisti o show dela inteiro. Eu tinha muita vontade de ver o show da Anitta e eu tive a oportunidade de ir na casa assistir pela primeira vez o show da Anitta. Eu fiquei parado assistindo tudo isso daí, mas porque eu sou um cara que assisto shows assim. Os shows das bandas que eu mais gosto, pra mim, são workshop. Que eu assisto, eu tô reparando desde a banda, os bailarinos e tudo mais, sei o quê. Tanto é que no show dela, quase ninguém viu o tecladista. Porque o tecladista estava escondido. Só que eu ouvi as programações, eu ouvi os samples e tudo mais, e eu falei, tem alguém, e eu achei o tecladista que estava cuidando disso daí. Ninguém na casa estava vendo. Você não bebe? Não bebo.
É muito raro. No show do Zeca Pagodinho lá na casa eu bebi. Mas aí não dava, né? O Zeca e tal. Só que o que acontece? No outro dia, teve um momento que eu tava conversando com a Paula e com o Breno, e eu falei assim, ó, não tem no meu iPod, não rola na minha playlist, eu não tenho uma playlist no nas redes sociais e tudo mais, onde o som da Anitta esteja. Sim. Mas ela não errou uma nota, a banda dela foi muito boa, as bailarinas dela muito boas, e no contexto geral o show foi muito bom. Quando uma música é boa, quando um show é bem feito, não tem o que você falar, não tem gênero, não tem... Ah, eu posso não gostar daquela pessoa, mas o show dela é outra coisa. E foi isso que foi pro ar? Não, então, foi isso que eu falei. Tanto é que no meu Instagram, assim, tem um vídeo com exatamente isso que eu tô te falando. Exatamente, pontualmente, tudo isso que eu tô falando. E o que causou isso dela pedir pra você sair no dia seguinte? Só que eu cheguei a ver vídeo falando que... Pegando essa parte que eu falei assim, na minha playlist não rola, eu não sei o que, não toca. E eu não foi gosto. isso que ela viu, né, obviamente. Entendeu? Então, assim, é um lance muito triste que as pessoas fazem. Eu nunca tinha vivenciado isso. A internet é uma arma mortífera que as pessoas ainda não sabem lidar com ela. E a galera utiliza para uma parada muito negativa, Sim. assim. Só que eu tenho a minha consciência tranquila, que nem eu falei na minha rede social, tá lá esse vídeo certinho, sem corte, sem nada, mostrando isso. Eu admiro a Anitta como cantora. Quando eu vi a Anitta, acho que nas Olimpíadas, se eu não me engano, cantando com o Gilberto Gil, com o Caetano Veloso, eu falo, meu, monstra. Sim. Entendeu? Então, assim, tecnicamente, o vocal que ela tem, meu, super afinada. Mas não dança é ritmo. muito. Que tem que a mesma coisa que nem o Wesley Safadão, eu tava comentando com a galera esses dias. Eu falei assim, eu quero muito ver um show desse cara, mas eu não tenho nenhuma música dele no meu celular, no meu iPod. Eu dei uma olhada na sua rede social e vi que você não tem 1 milhão de seguidor. E eu entendi isso. A galera que te segue não é a galera do Big Brother, entendeu? Não é o público de Big Brother. Porque eu acho que você não fala a língua dessa galera. E que isso não tem nada a ver com isso que você falou de não ter sucesso ou não ter sucesso, porque é a quantidade. Se tem ali quase 600 mil pessoas te seguindo, tem uma qualidade de pessoas que querem, se interessam por você, pelo que você tem para falar. Eu nunca fui apegado a esses números, assim. Eu sempre acreditei que eu trabalharia a minha música e as minhas ideias. Vou te dizer por que eu fiz esse comentário. Porque quando eu disse que eu ia entrevistar você para uma pessoa, eu falei assim, não, mas ele é fraco nas redes, ele não tem nem 1 milhão de inscritos. Eu falei, o meu canal tem 4 anos e eu não tenho 1 milhão de inscritos. Eu tenho 600 mil inscritos, mas são 600 mil que me interessam. E que estão ali, é um público fiel e que me leva para chegar no 4º ano e certamente no 5º, no 6º, e por muitos outros anos. Que é a qualidade que me interessa, não é a quantidade. Não é esse público que hoje me ama e que amanhã me odeia porque já está amando outra pessoa, entendeu? Isso é importante. Eu percebo, até por responder a maior parte das pessoas, que assim, boa parte das pessoas que entram em contato comigo, que manifestam algum tipo de comentário e tudo mais, são pessoas que estão muito mais ali para somar e falar assim, Viegas, da hora isso. Quando eu preciso de ajuda dessa galera, tem aqui pessoas que estão precisando desse tipo de ajuda. A quantidade de inbox que eu recebo falando, como que eu posso te ajudar, como que eu posso ajudar essa galera e tudo mais, é uma galera que me deixa muito contente. Então, assim, pra mim não adiantaria eu ter 10 milhões de seguidores e 10 milhões de seguidores pra, velho... Sim. Eu sei que você não pode falar muito do que aconteceu lá na casa por uma questão contratual, mas eu não posso deixar de te perguntar, até porque eu acho que isso não vai te prejudicar em nada. Sempre que você tinha uma oportunidade, você protestava. Você uma vez mandou um recado pro William Vac, numa outra você falou fora Temer, e você não sofria represália da produção, da direção, de falar você não pode fazer isso? Uma das coisas que, quando eu falei fora da casa numa entrevista, eu até me espantei quando eu estava falando, mas foi muito sincero, foi porque em uma das entrevistas que eu dei, eu falei assim, eu quero agradecer a Rede Globo e toda a produção do Big Brother Brasil. Por quê? Porque era um programa que eu não assistia, nunca me inscrevi, e a rede de televisão, a emissora, a mídia no geral, para quem é do social, para quem é militância, a gente sempre tem aquela desconfiança, a gente sempre tem aquele pé atrás com eles. Uma das coisas que quando eu cheguei
no programa e falei assim, tem alguma coisa que eu não posso falar aqui no programa? Eles olharam para mim e falaram assim, você pode falar o que você quiser, você é responsável pelos seus atos. Eu falei, então eu tenho que estar aqui. Então isso para mim foi muito importante, foi o que falou assim, cara, eu tenho que estar aqui. Entendeu? Porque eu acho que a televisão, o canal no YouTube, tudo isso que a gente tem são ferramentas. E a gente tem que usar essas ferramentas. E se eu acredito que é para algo benéfico, então eu vou utilizar isso. Porque a televisão em si, as redes sociais, elas são coisas que cada vez mais facilitam a nossa vida e ajudam. Na televisão você pode aprender a fazer uma bomba explodir o seu prédio, Sim. como você pode aprender a fazer, sei lá, salvar uma vida nos primeiros socorros. Ter um negro na televisão. A gente sabe que, por exemplo, era Entrou um outro negro nessa edição? Não, só você, né? Eu, a Nayara e a Gleice. Tinha a Nayara. Tá. E assim, entrar num programa como esse, a gente já se sente meio que numa cota. A gente já não se vê como maioria dentro disso, tudo mais. Tanto é que eu e a Naya, a gente conversava muito disso na semana. E aí vamos aí, pá, tal, não sei o quê. Rola essa identificação já de prima. Ela saiu com um índice altíssimo de rejeição. O que são acontecia? muitas coisas, cara. Aí cada um uma história, aí muita coisa, entendeu? Muito louco. E assim, a gente já tem essa cobrança de uma certa forma. A gente sabe que a representatividade existe, ela é importante, ao mesmo tempo cada um carrega suas bandeiras. Então eu sabia que o fato de pertencer ao hip hop, pertencer ao reggae, pertencer aos movimentos sociais, pertencer a uma série de coisas nesse sentido, fazia com que eu não pudesse ter qualquer tipo de atitude lá. Sim. Tinha muita gente que estava junto comigo naquela mochila entrando na casa, entendeu? E eu não podia... Não podia decepcionar essa galera. Então, assim, eu namorava, eu já tinha que ter esse respeito, essa consciência com a minha companheira. Eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe. Essas duas pessoas também assistiriam o programa. Sim. Eu tinha uma série de pessoas do movimento social, do reggae, do hip hop, cara, de periferias e tudo, que estavam assistindo, estavam acompanhando, estavam esperando. Cara, vai lá, fala alguma coisa lá pra gente, entendeu? Então, assim como eu fiquei muito triste quando eu vi aquele vídeo que vazou do William Vac falando daquela maneira, um cara tão inteligente com informação, porque às vezes quando você pega alguém chucro, que não tem informação, que tem uma ignorância... mas o preconceito, ele não tem cor, ele não tem idade, ele não tem raça, ele não tem posição social, ele existe dentro da pessoa. Mas às vezes a gente se ilude com relação, a gente tenta acreditar com relação quando a pessoa não tem informação. E aí você vê um cara que deveria teoricamente dar exemplo falando sobre aquilo, aí você fala, não, cara. E aí tiveram pessoas que falaram assim, e não pegou mal você falar que... Eu falei, não, porque se alguém for assistir o vídeo, vai ver que eu só falei assim, só avisa ele que prova de resistência também é coisa de preto. Então, em nenhum momento eu ofendi ele, nada. Sim. Só foi um recado. Sim. Entendeu? Assim, quando eu saí do programa, que eu falei eu citei nomes que a gente já viu, Cláudia sendo arrastada, João Vitor sendo morto, Amarildo, cadê o Amarildo? Sim. Até hoje. Rafa Braga, cara, tá preso. Quanta gente já entrou, já saiu, outros que nem entraram, ele tá lá. E eu ainda não sabia da Marielle. Então, assim, é triste, você tem gente que viaja para fora, mora fora, não sei o que, volta, e é a mesma coisa. Sim. É o mesmo filme, eu só citei nome aqui dos pretos. Sim. Sabe? E aí é triste, não quero levar para esse campo, mas assim, aí quando vem uma criança, um adolescente e tal, branco, aí a gente vai de camiseta branca na Paulista pedindo paz. E quando acontece, a Cláudia sendo arrastada. Você vê esperança que isso mude? Eu acredito no ser humano. Eu acredito, por isso que eu faço música, por isso que eu trabalho com arte. Uma mulher para casar. Pô, que gosta de conversar bastante, trocar ideia, seja companheira. É. Muito, falo bastante. Qual é seu maior medo? É um dia deixar de acreditar, deixar de sonhar. Tem pessoas que já morreram e ainda já teve fases respirando. rebelde, assim, de perder a fé em Deus, de não ter mais sonhos? Eu tive um momento bem pontual, assim, onde eu tive uma discussão direta com ele, assim, falei, você está ramelando, você,
Você é mó vacilão. Eu já tive esse momento porque Eu foi... já tive também. E eu tenho esse momento registrado, que foi um documentário que a gente fez, que chama Viver é Acreditar 2. Porque o 1 deu ruim, entendeu? A gente fez um documentário, eu e mais 2 grandes amigos, assim, a gente tocava junto, o Peterson e o Júnior, e a gente vendeu 5.000 CDs em 6 dias nas ruas de São Paulo, no Farol, na igreja, na balada. Onde tivesse gente, a gente vendia esse CD. E eu documentei junto com eles tudo isso numa câmera escondida. Depois eu editei tudo isso. Quando a gente estava finalizando esse processo, estava com uma amiga minha, a Grazi, e aí entraram na casa da Grazi para roubar a casa dela. Uma das coisas que levaram foi o computador com HD e a gente perdeu tudo. Oh. Nesse momento eu falei, você é um ramelão. Você é um ramelão porque, meu, olha o trabalho que a gente teve, toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho, e você permite um negócio desse? Ah, mas aí ele tava rindo da tua cara, porque em seguida ele ia te dar uma oportunidade maior. Eu briguei com ele quando eu perdi o pai do meu filho, que foi assassinado. E depois, quando o outro marido morreu em 15 minutos nos meus braços, eu falei, que vacilo, o que eu fiz pra você fazer isso comigo? Mas aí depois, o que ele fez? Ele me deu um filho lindo, um bebê lindo, uma neta linda. E ele tá o tempo inteiro olhando e a gente acha Sim. que ele tá sacaneando a gente, mas não tá. Só não. que no momento de reflexão foi louco A porque... gente não tem esse entendimento. Porque foi muito louco porque, assim, esse CD que a gente vendeu no documentário, o nome dele era Viver é Acreditar. E quando aconteceu isso, eu pensei em parar com a música. Eu falei, isso daqui já tá dando dor de cabeça demais, dinheiro de menos, então não tá mais valendo a pena. Só que aí no momento de reflexão eu falei, caramba, que louco, né? Eu fui vender o CD que chama Viver e Acreditar e por conta disso eu parei. Não faz sentido. E aí eu decidi, falei, Você não, vamos tava fazer onde, de em novo. que lugar, quando esse cara virou pra você e falou, quer participar do Big Brother? Eu tava em casa, porque foi numa rede social que ele entrou em contato. Ah, tá vendo? Naquele dia você acordou pra alguém te escolher e que se você souber levar, obviamente isso aqui vai te trazer frutos. Nem fudendo, o que você não faria nem fudendo? Então, é que é tanta coisa, mas assim, basicamente é fazer o que eu não sinto. Eu tenho que sentir, e é difícil definir isso pra você, porque, por exemplo, às vezes tem gente que, você faria tal coisa? Depende. Depende. Com quem? Sim. Que hora? Aonde? Que dia? Hoje? Ou daqui a pouco? Sim. Eu já jantei ou não? Sim. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade disso, eu tento abrir minha mente o máximo possível para possibilidades. Mas todas essas possibilidades, elas são relacionadas ao sentir. Eu tenho que sentir para falar. E fazer algo que eu não estou sentindo, cara... Não... Na lata, o que você diria na lata para alguém? Você fala na lata ou você guarda? Eu acredito que você pode falar o que você quiser, para quem você quiser, a hora que você quiser, não do jeito que você quiser. Mas então tem que falar alguma coisa na lata. Tem que falar. Fala alguma coisa, agora, na lata. Ou para os políticos, ou para alguém, ou para um amigo, ou para sua mãe, ou para mim, ou para quem quer que seja. Ou para Carol. Eu acho que o momento que a gente vive assim, se eu pudesse dar uma mensagem, eu falaria respeito, principalmente na vida no geral, mas eu acho que as redes sociais hoje, por tomarem conta do ser humano, você tá com seu celular, eu tô com meu celular, ele tá ali no laptop, o outro tá no note. A internet está tão triste nisso e tem prejudicado tantas vidas. Sim. Assim. Então, acho que o respeito é a base, assim, para tudo. E é isso, ó. Curta, se inscreva, compartilhe, siga o Viegas. Como é que tu tá no Instagram? Viegas Mas para Oficial. somar, segue o Viegas para somar, para saber onde ele tá fazendo show, para comprar os discos dele. Tudo. Para linkar lá, acessar os clipes, enfim. Para ajudar o Viegas a conquistar o sonho dele. Como diria o D2, compre meu disco, vista a camisa, vá ao show. Exatamente, é só disso que ele precisa, do carinho de vocês. E eu também. Beijo no seu coração, Viegas na lata.